Olá, tudo bem? Graça e paz da parte de Jesus. Aqui é o pastor Adílio e nós estamos na nossa escola bíblica, sala 2, com o estudo da revista Recomeçar um Grande Desafio, na nossa Igreja Batista Alvorada. Estudamos na lição passada, mantendo o foco em Deus, lição número 3, e agora vamos estar na lição número 4, ouvindo as pessoas certas. Interessante na nossa lição de hoje, queridos, que ouvindo as pessoas certas faz com que a gente precisa também ter o desejo no nosso coração de ouvir as pessoas. Não adianta a gente às vezes somente desejar ouvir, mas a gente precisa ter a disposição para isso acontecer também. E o nosso texto hoje, baseado no livro de Esdras, capítulo 5, versículo 1 e 2, que diz assim: Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, cujo espírito estava com eles. Então se dispuseram Zorobabel, filho de Salatiel, Jesua, filho de Josadaque, começaram a edificar a casa de Deus, ao qual está em Jerusalém, e com eles referidos profetas de Deus que os ajudavam. Queridos, a gente tem refletido aí nos livros de profetas, o livro de Esdras, Neemias. Nós temos refletido também sobre os profetas Ageu, Zacarias, e a gente tem visto como tem sido maravilhosos esses estudos que falam do retorno do povo de Deus, o povo de Deus, depois de 70 anos de cativeiro babilônico. E isso, queridos, tem sido maravilhoso estudar sobre essas questões. E a gente viu que durante esse tempo foi criado muitas dificuldades para que esse templo seja reconstruído. E nós vamos ver, na nossa introdução, você vai ver do seu lado aí, que o objetivo da lição é refletir e avaliar sobre o que precisa ser mudado na retomada do caminho a trilhar, e principalmente em tempos difíceis como o nosso. Precisamos refletir e avaliar sobre o que precisa ser mudado em nossas vidas. Precisamos disso. Como não ouvir as pessoas erradas? Como não ouvir as pessoas erradas? A gente precisa, nesse tempo que vivemos, dar ouvido somente às pessoas que verdadeiramente fazem com que a gente trilhe o caminho de volta para o nosso Deus. Ele vai dizer: a autoridade espiritual é necessária para nos orientarmos no caminho e orientar os outros. A autoridade de Deus, a autoridade espiritual é necessária, irmãos. Nunca ache você que está nos ouvindo nessa lição que nós não necessitamos, de ter um pastor, de ter uma igreja, líderes de pequeno grupo, célula. Ter uma autoridade espiritual, uma pessoa que nos conduza, é muito importante. Cuidado com a fake news, Precisamos ter cuidado com as falsas notícias. É necessário ouvir as pessoas certas, principalmente em tempos em que as pessoas mais ouvidas são os influenciadores digitais, ou seja, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está ouvindo, Às vezes a gente diz assim: não, eu estou ouvindo pregador fulano de tal, mensagem de fulano de tal, e às vezes nós precisamos entender que nós precisamos ouvir as pessoas certas. E a gente às vezes acha que porque as pessoas falam de Deus, falam do Senhor, essas pessoas vão nos ajudar, e às vezes não. Então a gente tem que ter cuidado. E com isso, depois, cuidado com a fake news. Muitas narrativas, como uma tentativa de construir algo tenta, ao mesmo tempo, desconstruir fundamentos e princípios sólidos. Ou seja, muitas vezes, muitas narrativas têm uma tentativa de construir algo, ela tenta desconstruir princípios que são muito importantes, princípios bíblicos. E aí a gente precisa entender, nós que somos uma igreja batista, trabalhamos com princípios bíblicos,
Então a gente precisa ter muito cuidado para que a gente não dê ouvidos a algumas narrativas fora, né? E às vezes livros, pensadores que levam a gente longe dos princípios verdadeiramente bíblicos. Vamos olhar para essa história de Israel e a construção do templo, trazendo lições para a nossa vida hoje. Vamos, durante essa lição, ouvindo as pessoas certas, baseado no livro de Esdras, né? Entender e tirar lições preciosas para as nossas vidas. Muito bem, vamos continuar e o nosso ponto número 1 trabalha o contexto, né? Ponto 1.1 diz assim: o povo de Israel, após 70 anos, pelo fruto da desobediência à aliança, ou seja, o povo, né, de Israel volta, né, depois de 70 anos pelo fruto da desobediência. Ou seja, gente, pela questão da desobediência à aliança de Deus, né, escrita ali em Deuteronômio, versículo 28, texto aí usado, por falta de obediência, que desde o princípio do mundo, né, essa tem sido a marca do ser humano, e o povo ficou preso, cativo lá na Babilônia 70 anos por causa da desobediência. E o povo precisava estar atento a isso. Ponto 1.2. Usando o Ciro da Pérsia, Deus, através do seu mover, restaura o seu povo. Esdras 1, ou seja, Deus usa pessoas, né, que não são de Deus, né, pessoas ímpias como Ciro, né, o rei da Pérsia, para mover a restauração do povo e a reconstrução do povo e da vida religiosa. Ponto 1.3. Os israelitas tinham um grande desafio de reconstrução do templo de Jerusalém, que havia sido destruído, né? A gente viu que o templo do Senhor foi destruído, né, após a desobediência, e Israel inteira tinha sido destruída, devastada, e o povo estava nesse meio, né? E o desafio era reconstruir não só o templo e os muros, as muralhas, a cidade, mas reconstruir a fé nos seus corações. Quando nós nos afastamos de Deus, a reconstrução dessas coisas são muito difíceis. E ele vai dizer o seguinte: o livro de Esdras trata de sucessos e retrocessos desse desafio, né? A gente viu aí em Esdras 3 e em Esdras 4 sobre essa questão. A gente vai falar tanto do sucesso, dos avanços dessa construção, como também dos retrocessos que tiveram, e foram muitos. As pessoas a quem nós ouvimos dizem muito sobre o resultado final, como falei lá no início. O cuidado com que nós estamos dando ouvidos. São pessoas que realmente nos levam à presença de Deus, são pessoas que realmente nos ajudam a caminhar com Deus. Temos que ter cuidado com isso. Essas pessoas realmente têm nos ajudado nesse sentido, né? Em Esdras 3, nós vamos ver que o clima era de total ânimo e segurança. A gente vai dar uma olhada no texto e a gente vai ver o quanto a gente via o ânimo no meio das pessoas, né? E as pessoas estavam animadas, né? A gente vai ver que no capítulo 3 as pessoas estavam eufóricas e satisfeitas porque a obra tinha iniciado. Depois a gente vai ver, né, em Esdras 4 que o clima foi de desânimo, perseguição e paralisação da obra, né? Ou seja, essa más influências no meio do povo trouxe um clima de desânimo que paralisou a obra por muito tempo. O povo deu ouvidos, né, 1.7, o povo deu ouvidos às más influências e pessoas mal intencionadas que plantaram desânimo no povo, né? Esdras 4, do 4 a 5. Nós vamos ler Esdras 4, 4 a 5, diz assim, ó. Então, né, as gentes das terras desanimaram o povo de Judá, inquietando a edificar.
alugaram contra eles os conselheiros para frustrar o plano de todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Ou seja, gente, existem sempre pessoas tentando nos desanimar. Nós precisamos ter cuidado com isso. Às vezes a gente está caminhando bem, está indo para a igreja, está buscando a presença de Deus, e às vezes tem gente dentro do próprio meio que nos atrapalham. Essas pessoas que estavam atrapalhando a reconstrução do templo de Jerusalém, que após 70 anos de exílio babilônico, essas pessoas se diziam religiosas. Essas pessoas, elas se diziam que seguiam a Deus e verdadeiramente não seguiam. Então a gente tem que ter cuidado com gente no nosso meio que às vezes de ajudar, atrapalha a outra pessoa na caminhada cristã. Os profetas Ageu e Zacarias exortam o povo à retomada da construção, ou seja, os profetas Ageu e Zacarias estavam ali verdadeiramente, meus amados irmãos, para ajudar o povo à retomada da construção e da obra do Senhor. A obra ficou paralisada por 16 anos por motivos econômicos e inimizades com os samaritanos. Esdras 4, 24. Olha o que diz ali o versículo 24 do capítulo 4. Cessou, pois, a obra da casa de Deus, a qual estava em Jerusalém, e isso até o segundo ano do reinado de Dário, rei da Pérsia. Ou seja, uma paralisação de cerca de 16 anos, segundo os historiadores. É muito tempo por causa de pessoas que se infiltraram no meio do povo de Deus e desanimaram o povo a continuar, né? E aí, queridos, a gente viu que a obra ficou paralisada por muito tempo e às vezes existem coisas na nossa vida, obras na nossa vida que podiam ter continuidade, mas que paralisaram por às vezes sim, questões financeiras e às vezes sim por pessoas que nos desanimaram a continuar. Por isso nós temos que ter muito cuidado com as pessoas que nos causam desânimo. E aí ele continua aí. Ponto 10, diz assim, 1.10. Apesar das lutas e problemas, é preciso recomeçar. Mas, para tanto, deveria ouvir pessoas certas. Nós precisamos ouvir as pessoas certas. E aí, o nosso ponto número 2, a grande pergunta do ponto é: quem são as pessoas certas? Né? Quem são as pessoas certas? Né? A pergunta desta questão está em Mateus 17:5. Deus nos orienta a ouvir o que Jesus tem a nos instruir. Olha o que Jesus fala em Mateus 17:5 sobre essa questão. Olha o que Jesus diz. A palavra do Senhor. Mateus 17:5 diz assim: falava ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que, vindo uma nuvem, uma voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi-lo. Isso é um momento da transfiguração, onde Deus diz assim: olha, esse é o meu filho amado, quem me comprazo, quem me alegro, e a ele os ouvi. Deus está dizendo para a gente nesse tempo que nós precisamos ouvir aquilo que Jesus tem para nós, não aquilo que o mundo tem para nós. Por isso tenha muito cuidado em quem você ouve, né? 2.2. Diante das pressões deste mundo, precisamos ouvir as pessoas certas. Os profetas Ageu e Zacarias, né? Esdras 5.1. Como os profetas Ageu e Zacarias, né? Esses homens eram os homens que Deus colocou. Diz assim, ó, versículo 1 do capítulo 5 de Esdras. Os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus, né? E aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome de Deus de Israel, cujo Espírito estava com eles. Esses eram os homens em que as pessoas precisavam dar ouvidos a esses profetas que estavam naquele tempo, ajudando o povo na caminhada com o Senhor. Os falsos profetas sempre causam grandes estragos, né? Grandes estragos. Pessoas certas são aquelas que estão cheias do Espírito Santo e falam em nome de Deus. Olha só, gente. Falsos profetas sempre causam estragos. Aí vamos ver os pontos através disso. Pessoas certas são aquelas que estão cheias do Espírito Santo e falam em nome de Deus. Ou seja,
A gente tem que entender que os falsos profetas sempre causam grandes estragos na vida das pessoas. E nesse tempo não é diferente. Com as fake news, com as notícias falsas, com coisas que a gente escuta que não tem nada a ver com a palavra de Deus, é só o que a gente vê. Mas ele vai dizer assim, que pessoas certas são aquelas que estão cheias do Espírito Santo, né? Ele fala o nome de Deus, como Esdras 5:1 fala aqui de Ageu e Zacarias, que eram homens cheios do Espírito. Você tem que perceber as pessoas que você está ouvindo, seja na internet, seja pessoalmente, se essas pessoas elas estão cheias do Espírito. Se elas buscam a presença de Deus e estão cheias do Espírito Santo. Cuidado com esse tipo de situação. Tem que ouvir as pessoas certas e as pessoas certas estão cheias do Espírito Santo. B, olha só o que diz a B. Pessoas certas apresentam as palavras de encorajamento e consolo. Olha só. E aí a gente vai avaliar aqui o livro de Zacarias, capítulo 1, versículo 13. Livro do profeta Zacarias, né? Capítulo 1, versículo 13. Olha que o texto vai falar para a gente no nosso coração. Diz assim, olha. Respondeu o Senhor com as palavras boas, com boas palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. Ou seja, nós precisamos ouvir as pessoas certas, porque as pessoas certas vão sempre trazer para nós, queridos, uma palavra de consolo, uma palavra de conforto e não nos desencorajar diante das lutas. 2.4. Conforme o comentário de John MacArthur, o profeta Zacarias animou o povo a retomar a obra parada e chamando a atenção dos judeus para o presente e para o futuro com a chegada do Messias, trazendo o consolo, né? Ou seja, lá em Zacarias 1, versículo 13, vai falar sobre isso, né? Que naquele momento, né, segundo o estudo de John MacArthur, né, Zacarias estava ali trabalhando a retomada do ânimo das pessoas e aquela obra parada e não aconteceria mais. Então as pessoas precisam estar se preparando tanto para o presente, para a construção do templo, como também para o futuro, onde Jesus estaria nesse templo, né, pregando, profetizando, o Messias, né, vindo de Deus, estaria nesse tempo. Então o povo deveria estar se preparando para agora e para o futuro. Muito bem, agora nós vamos para o nosso ponto número 3. Ouvir requer disposição para obedecer. Muito bem. E aí ele trabalha no capítulo 5, versículo 2, diz assim: então se dispuseram Zorobabel, filho de Salatiel, Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus, a qual em Jerusalém, e com eles os referidos profetas de Deus que os ajudavam. Muito bem, né? No 3.1 vai dizer assim: é preciso mais do que ouvir e compreender, você precisa colocar em prática aquilo que se ouve. Nós precisamos ter disposição para também ouvir. Não adianta ouvir muitas coisas, né? As pregações, né, do seu pastor, do seu líder de pequeno grupo, de célula, o seu professor da escola bíblica, e você ouvir muitos conselhos e ouvir muitas recomendações, se você também não tiver disposição no seu coração de obedecer todas essas coisas. E o 3.1 vai falar que nós precisamos colocar em prática tudo aquilo que a gente ouve. Não adianta nós ouvirmos mensagens, ensinamento de Jesus, se nós não colocamos em prática tudo aquilo que a gente ouve. A gente precisa, meus amados irmãos, ouvir aquilo que Deus tem para nós. O 3.2 diz assim: não basta apenas ouvir, é preciso decidir obedecer. Exemplos, né, de Zorobabel, líder político, né, e Josué, líder religioso. Temos que pegar exemplos de pessoas, né? Você tem o exemplo do seu pastor, do seu líder, pessoas que verdadeiramente são exemplos para a sua vida na fé. Então, Zorobabel, que era um grande líder político, e Josué, líder religioso, eram homens que tinham disposição de ouvir e também eram homens que realmente obedeciam fielmente a palavra de Deus. 3.3, ouvir sem obedecer traz sérias consequências, né? E aí ele vai usar o texto de Ageu, capítulo 1, do 5 a 11. Nós vamos estar lendo aqui Ageu 1, do 5 a 11, diz assim, olha, pois assim diz o Senhor dos Exércitos,
considerai o vosso passado, né? Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo num saqueel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerais o vosso passado. Subiu ao monte, trazei madeira e edificai casa dela, e me agradai, e serei glorificado, diz o Senhor. Emprestaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para a casa, e eu com um assopro e dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, e ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Ou seja, as consequências aqui, né? O povo, né, estava vivendo um tempo de seca muito grande. Por quê? Porque desobedeceram, pararam a obra, enquanto eles estavam querendo viver a vida deles. Retornaram e queriam que Deus os abençoasse diante dessas situações. Então estavam vivendo um período de seca. E às vezes a gente está passando por um momento como esse. Não gosto de colocar assim como se a gente tivesse sendo castigados por Deus com essa pandemia. Talvez não seja esse o termo, mas às vezes a gente sofre consequências das nossas ações, consequências dos nossos pecados, e aí a seca era para todos. Então, quem era pessoa de Deus em Israel e quem não era, estava sofrendo a mesma situação. Então, as consequências das más escolhas e da paralisação da obra de Deus era aquela situação. O povo estava vivendo de maneira egoísta, deixando os postos de trabalho, e por causa disso sofreram grandes punições. É verdade. Sofrem punições por causa das desobediências. Amém? Então nós vamos chegando ao nosso ponto número 4, né? A nossa lição, que diz assim: ouvir exige compromisso e empenho, né? Ouvir exige de nós muito compromisso e também muito empenho para que a gente possa cumprir aquilo que Deus tem para nós. E interessante que ele vai usar o texto, né? O texto do livro do profeta Ageu, que a gente leu agora há pouco, Ageu 1, do 13 a 15, né? Nós vamos ler esse livro de Ageu, né? O profeta Ageu, capítulo 1, né? Diz assim, 13 a 15. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito em Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, no espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho, na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus, o 24º dia do 6º mês. Ou seja, é necessário empenho para cumprir a orientação do Senhor 4.1. Precisamos, irmãos, ter empenho do Senhor. E a obra estava aqui retomando, né? O Espírito de Deus estava contagiando todas as pessoas e a obra retornou com muita maestria, né? Como a gente já viu lá em Esdras 5:2, e o povo estava empenhado, o povo estava buscando a presença de Deus. E a gente precisa buscar a presença de Deus nesse tempo. Através do profeta Ageu, Deus envia uma palavra de motivação, né? Ou seja, versículo 3 diz assim: então Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Deus diz para cada um de nós: eu sou com você.
as coisas estão difíceis, a luta está grande, a vida financeira está difícil, você pode estar dizendo, eu estou desempregado, mas Deus está dizendo a você, eu estou com vocês. Todo momento, a palavra que de Deus ao profeta Ageu, e de Ageu dizendo para as pessoas, e eu estou dizendo para você, que Deus está dizendo, eu estou com vocês, todo momento. O 4.3, Deus diz assim, olha o que diz a lição, Deus garante o sucesso do trabalho provendo recursos necessários, ou seja, Deus é aquele que provê todos os recursos, né? Todos os recursos é Deus quem traz para a gente. E olha o que diz em Zacarias 1, versículo 16 a 17, diz assim, olha, Zacarias 1, 16 a 17, portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia. A minha casa, nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel, será estimado sobre Jerusalém. Clama outra vez, dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades ainda transbordarão de bens, e o Senhor ainda consolará Sião, e ainda escolherá a Jerusalém. Deus é aquele que provê todas as coisas. A gente já diz assim, tudo está ruim para mim, tudo está destruído, mas Deus é aquele que provê todas as nossas necessidades. E Ele não vai deixar faltar nada para nós nesse momento, nessa pandemia. Deus não permitirá que nada falte para o seu povo. Recomeçar exige de nós dedicação e comprometimento com a palavra de Deus. O que falta às pessoas hoje, meus amados irmãos, é comprometimento com a palavra de Deus. Se comprometer com a palavra de Deus é muito importante. E nós precisamos nos comprometer. Amém? E nós já estamos terminando, mas agora ele tem para pensar e agir. Quem são as pessoas que nos cercam? Quais as características delas marcam a sua vida e história? Precisamos pensar para quem abrimos nosso coração e de que maneira isso nos influencia. Ponto número 1, pergunta para a gente, quem são as pessoas que te cercam? São pessoas que trazem bons conselhos, têm boas influências sobre a sua vida? Porque se não tiver, você precisa ter muito cuidado com isso, porque isso pode te atrapalhar. Cuidado com as pessoas que te cercam. Cuidado com quem está do seu lado. Ponto número 2 para pensar e agir. Estamos dispostos a obedecer? Obedecer é o segredo do sucesso. A desobediência pressupõe castigo. Não basta ouvir diariamente a vontade do Senhor e seus conselhos e não decidimos colocarmos em prática. Ou seja, o segredo do sucesso é a obediência. Então, obedeça ao Senhor. Busque a obediência sempre no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós já estamos encerrando a nossa lição Ouvindo as Pessoas Certas, lição número 4. Quero dizer que a nossa próxima lição é Celebrando Cada Etapa Vencida, nosso vídeo gravado, aqui no canal do YouTube. Nós estamos pelo Message e também pelo canal do YouTube. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, dê aquele like, ative o sininho para receber todas as notificações dos nossos trabalhos. No nosso chat, comente lá sobre essa lição, e os assuntos que nela foram pertinentes para você, nos ajude aí também nisso. E também no link da descrição estará a revista lá para você estudar em casa a próxima lição, Celebrando Cada Etapa Vencida. Que Deus abençoe a sua vida grandemente e fique com Deus e até o nosso próximo encontro.